noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui para mais uma palestra da ESB. E nós vamos falar rapidinho aqui sobre a ESB para depois dar a palavra para o nosso palestrante de hoje, o Dorval. Então, para lembrar vocês, né, a ESB é a Associação de Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. Ela foi criada por ex-alunos da Escola Senai Suíço Brasileira com o intuito de devolver para a sociedade parte daqueles benefícios que trouxeram para nós em função da formação que nós tivemos aqui no Senai. Então, em 2016, nós começamos, né, a ESB, e entre os nossos projetos, né, a gente tem o primeiro projeto que a ESB toca todos os meses, são essas palestras que nós estamos presentes aqui, usando diversos temas tanto de formação profissional quanto formação pessoal. Depois nós temos um projeto chamado Jovem Aprendiz, que é um projeto onde nós buscamos alunos da região aqui de Santo Amaro, da Zona Sul aqui de São Paulo, para participarem do nosso projeto, onde eles entram como alunos do Senai, só que com o apoio da ESB. Eles passam a ter uma mentoria, passam a ter um acompanhamento. E nós sempre fazemos uma recepção para esses novos alunos. Aqui é uma foto de uma das recepções que nós fizemos. Depois nós temos também um projeto de networking, onde a gente procura reagrupar todos os alunos que se formaram já no Senai, para criar um network onde a gente troca ofertas de serviço, fazemos trocas de informações técnicas, enfim, a gente procura trazer negócios para aqueles ex-alunos que hoje têm algum tipo de empresa, têm algum tipo de negócio, fazem alguma prestação de serviço, para a gente tentar fomentar e ajudar a empresa desses ex-alunos. Hoje somos cerca de 250 participantes que nós temos, esse número sempre está crescendo. Depois nós criamos para os nossos associados alguns benefícios. Nós fizemos parcerias com algumas empresas. Então, nós temos uma parceria com uma empresa de planos de saúde, temos a assistência jurídica para aposentadoria e temos também uma empresa de seguros elementares. Então, quem precisar de algum desse tipo de serviço pode entrar em contato com a ESB, que tem benefícios, quem são associados ligados à ESB tem benefícios junto a essas empresas parceiras nossas. Aqui são alguns outros projetos que nós fizemos, que nós temos aí. Aqui a gente tem um apoio à ACD, nós temos um contrato de consultoria técnica com a ACD, onde nós ajudamos eles em diversos projetos nas oficinas da ACD. E com o Senai, né, a ESB, ela, obviamente, né, os alunos que formaram a ESB são todos provenientes do Senai, e por isso nós temos uma ligação muito forte com o Senai. Então, todas as ações promovidas pelo Senai, nós divulgamos, e todas as ações da ESB também o Senai ajuda a gente a divulgar. Esse auditório hoje aqui, que o Senai concede para a ESB todos os meses promover as nossas palestras, por exemplo, tá? Aqui as nossas redes sociais, nós estamos presentes aí no Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. O nosso site, o aesb.org.br, a partir de lá você consegue acessar todas as redes que nós pertencemos. E como você pode ajudar a ESB, né? Você pode ajudar tanto ajudando com a tua própria disponibilidade, você disponibilizando o seu tempo. Todas as pessoas que trabalham na ESB são voluntários, nós não temos nenhum funcionário. Então, todos que trabalham lá são por cooperação mesmo de cada um. Você pode ajudar a divulgar a ESB, você pode patrocinar projetos. Então, quem quiser participar, entre em contato com a gente pelo site, pelo nosso e-mail. Nosso e-mail é o contato@aesb.org.br e a gente vai te falar como você pode contribuir com a ESB da forma que você puder. E é isso aí, quero agradecer a todos vocês mais uma vez, muito obrigado. E agora eu vou passar para o Durval dar prosseguimento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom, muito prazer. Sou o Durval. Fui convidado, né, pela ESB a fazer essa palestra aqui para vocês. Exatamente. E essa palestra aqui foi me solicitado um tema, né, um tema desafiador, vou dizer assim.
Não é um tema ligado diretamente à minha área de atuação como desenvolvedor do sistema, mas sim como usuário, né? Nós vamos falar um pouco de automação aplicada na indústria e também falando de indústria 4.0. Antes de começar a falar do tema em si, eu gostaria de apresentar rapidamente a empresa em que eu trabalho. A empresa é a MWM, Motores Diesel e Geradores. Ela é hoje uma subsidiária da empresa Tupi, que eu vou dizer que é uma empresa multinacional, mas de origem totalmente nacional, empresa que você tem uma atuação em mais de 40 países, com mais de 19 mil colaboradores. Atua com sua produção voltada a 70% do mercado para exportação. É uma empresa, como eu disse, que existem fábricas em vários locais do mundo, tanto nos Estados Unidos, México, Europa, Portugal, e também no Brasil, as fábricas, vamos falar assim, Joinville, que é a principal função, e também temos a fábrica recém-adquirida da MWM pela Tupi, que fica em Santo Amaro, aqui pertinho, que é a empresa em que eu trabalho. Bom, falando um pouquinho da MWM, fundada em 1953, tem mais de 70 anos. A gente é uma empresa de desenvolvimento de motores diesel, vamos dizer assim. Então, a gente tem um centro tecnológico de desenvolvimento e aplicação de motores diesel. Não só de motores diesel, a gente ampliou o nosso escopo. Hoje a gente também fabrica geradores, torres de iluminação e soluções completas na questão da diversidade da parte utilização de recursos de meio ambiente e economia circular. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso aí. A gente tem um centro de distribuição de peças, a gente também é bastante forte quanto a isso, devido aos anos de mercado. Então, a gente tem um centro de distribuição bem consolidado em Jundiaí, que fornece peças de reposição tanto para os nossos equipamentos, como equipamentos de parceiros que usufruem da nossa cadeia. A MWM hoje, por volta de 1.300 colaboradores e mais de 4 milhões de motores produzidos. Bom, aqui é o portfólio mais integrado da MWM, né? Desde o desenvolvimento de motores, a usinagem de peças, pós-vendas, soluções marítimas, biocombustíveis, descarbonização, geradores e torres de energia e fabricação de motores de terceiros, né? Nós não só fazemos os motores nossos, mas também fazemos os motores de parceiros que buscam a nossa expertise na produção, tanto de usinagem como de montagem, para a fabricação dos seus motores. Bom, essa parte passou como a introdução da empresa em que trabalho, a MWM. Falando um pouquinho agora, começando a falar sobre o tema, né? Automação aplicada. Então, eu trouxe aqui, vou trazer essa experiência pessoal, né? De desenvolvimento de alguns anos de trabalho já na área de produção de motores, principalmente. Bom, falando um pouquinho do meu currículo, né? Vocês podem ver que a base do meu currículo está aqui embaixo. E acho que é parecido com a de vocês aqui, né? Eu comecei estudando com 14 anos no Senai, em 1990. Fiz tornearia mecânica e depois especialização em CNC. Daí, junto com esse aprendiz do Senai, na empresa IOSP Maxion, já comecei a trabalhar com motores diesel, desde então, com usinagem de peças. Passaram-se 6 anos, aproximadamente, dentro da própria empresa. Depois teve um processo de saída. E depois de um ano, eu consegui a colocação aqui na MWM, em 1997, estou lá desde então. E minha formação, além da parte do Senai, fiz auxiliar técnico em desenho de projetos mecânicos, de máquinas e ferramentas. Depois,
Novamente, o Senai, com curso de Tecnólogo em Mecatrônica Industrial, no Senai em São Caetano do Sul. E, por fim, nos últimos 2 anos, eu me graduei pós-graduação em Engenharia de Manufatura Avançada e Indústria 4.0. E percebam que, durante toda a minha carreira, também houve a evolução profissional, né? Evoluindo de cargos, evoluindo com as responsabilidades, evoluindo com os projetos, cada um deles com desenvolvimento de processos tanto de usinagem quanto de automação na usinagem e fora da usinagem, vamos dizer assim. E hoje, como eu disse, sou especialista em manufatura, né, desde 2010, e a principal responsabilidade na IWM é o desenvolvimento de novos processos de fabricação, geralmente de usinagens, de blocos e cabeçotes de motores, e é a principal atividade, né? Então, essa atividade vê você analisar um desenho de produto e, a partir daquela análise do desenho, suas peculiaridades, as suas tolerâncias, desenvolver um processo de fabricação para aquele produto, aplicando por várias vezes a automação, tanto na fabricação, na usinagem, como também de outras operações que são agregadas ao produto, que não são operações de usinagem, operações de montagem, por exemplo. Então, essa é a responsabilidade do setor de engenharia de manufatura avançada que eu trabalho. Bom, falando um pouquinho de mim, aqui só exemplificar, eu queria deixar um recado assim para vocês, né? E toda a minha formação com base no Senai me deu toda a estrutura para fazer um desenvolvimento profissional que considero bastante importante, assim, me satisfaz muito, né? E vocês todos têm a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. Depende apenas do empenho de cada um de vocês. E eu não busquei nada disso, assim, não estudei em Harvard, nem nada parecido, estudei no Senai, mas com bastante afinco. Então, quer dizer, todos podem conseguir, não é uma coisa especial, depende de vocês. E o Senai, eu vejo, como estudei muito nele e gosto muito, como uma ferramenta que consegue, uma escola, né, a ferramenta que consegue dar a vocês a oportunidade de fazer isso. E essa oportunidade que eu tive de conhecer vários países fazendo desenvolvimento de processos, desenvolvimento de novos meios de fabricação, desenvolvimento e também análise de benchmark em outros locais do mundo, através da minha função profissional. Ok? Bom, agora, pessoal, eu gostaria que vocês todos tirassem um minutinho para poder entrar no EduPulses, fazer um cadastro rápido. É só entrar, colocar o PIN, está aparecendo aí? PIN ali em cima, não sei se está aparecendo. Não. Aqui não está aparecendo, aí na tela tá? 184 184 6168. 6168. Pode escanear o QR Code também, funciona, mas quem entrar direto aí no Pulses, 184 Você escaneia o QR Code e aparece o PIN. 6162. Sim, mas quem não está conseguindo, legal. Todo mundo entrou aí? Eu tenho vocês aqui na palma da minha mão, aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Então, todo mundo dando um joinha. PIN 184. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 184 6168. 184-6168. Bom, tem uma perguntinha já, eu vi que o pessoal está respondendo, né? Atuação profissional. Então, qual que é a atuação profissional de vocês aí, né? Vamos ficar só com essa pergunta por enquanto aí. Legal, colocaram o número do PIN aí no processo, 184-6168.
Bom, antes de continuar, eu gostaria de saber, as turmas que estão aqui presentes, quais são os cursos que vocês estão fazendo? Um de cada vez, pessoal, calma. Legal, técnico, mecânica de precisão, todos não? Tecnólogo e mecânica de precisão. Ouvi outra coisa também sobre medição, é isso? Ah, tá, legal. Beleza. Então, todos estamos falando de precisão aí, né? Legal, ótimo. Oi? Comandos elétricos, legal. Bom, todos já estão cadastrados e depois esse cadastro vai ajudar vocês no sorteio de um centro de usinagem, né? Então, todos que estão aqui presentes, né, têm a chance de ganhar um centro de usinagem. Eu acho que isso não é pouco, né? É o que eu consegui fazer. Então, o centro de usinagem vai ser doado para um de vocês aqui. Quem está se inscrevendo no processo, no final a gente vai fazer esse sorteio. Uma paradinha aqui no controle. Por enquanto só. Por enquanto é isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pela definição de automação, né? Então, eu busquei aqui como definir automação. A forma mais simples que eu achei aqui para mostrar para vocês é a própria etimologia da palavra, né? Mover-se por si só. Então, a automação, de uma forma bem simplista, vamos dizer assim, seria mover-se por si só. Nada mais é do que a criação de um sistema automático, né, que vai fazer um movimento de mecanismos. Esse sistema sendo controlado por sensores que respondem, que leem e dão informação de posição e, consequentemente, faz a sua correção ou o seu movimento ao que se deve fazer. Tudo isso sem a necessidade de interferência do homem. Então, automação, de uma forma sucinta, é isso. É você criar uma automação mecanizada, ou não necessariamente mecanizada. A gente tem automações hoje de RPA, que são robôs autônomos, que fazem o trabalho, vamos falar assim, monótono de documentos ou de situações, vamos dizer assim, corriqueiras, que não requerem, vou dizer, inteligência ou habilidade, então é substituído por um trabalho de RPA por robôs autônomos que faz isso de forma, vou dizer assim, eletrônica, sem ser um movimento mecânico. Também é um tipo de automação. Bom, definição de automação é isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho das etapas, né? Então a gente começa com o uso de tecnologias, como, por exemplo, softwares ou robótica. Sempre que fala de automação, a gente pensa em robótica também, né? Seria braços mecanizados de movimento. Para fazer o quê? Para automatizar tarefas e torná-las mais precisas, eficientes e rápidas, né? Então, a palavra precisa aqui, acho que está no ambiente de todos, né? Mecânico de precisão, vocês sabem o que a gente está falando. E onde aplicar isso? Tudo. Manufatura, finanças, serviços, qualquer atividade profissional, a gente pode aplicar a automação. Bom, agora falando um pouquinho do histórico da automação e indústria 4.0, que elas se fundem, tá? São informações e situações que estão correlatas, né? Essas informações que estão aqui, acho que vocês já devem conhecer há bastante tempo, né? Que é a parte da evolução da indústria. Desde 1700, com a parte da mecanização, nós temos o início da indústria 1.0. Até então, a gente fazia tudo de forma artesanal. Depois, aproximadamente 100 anos depois, criou-se a produção em massa. E essa produção em massa ela foi possível principalmente, de forma também a simplificar, pela questão do uso da energia elétrica. Então, passou-se a produzir de uma
forma mecanizada a partir de equipamentos de utilização de energia elétrica. Depois, aproximadamente 100 anos depois, temos ali o advento da indústria 3.0, que essa já está ligada a uma produção automatizada, ou seja, com automação. Seria a aplicação de robôs ou de mecanismos autônomos para fazer a produção de diversos produtos. E principalmente também essa automação, ela veio pelo advento das tecnologias computacionais, que foi possível fazer programas e criar situações de movimentação automatizada através desses programas. E, por fim, a indústria 4.0, que é o período que a gente vive hoje, que nada mais é do que a integração de tecnologias, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, nos sistemas automatizados. Essa integração utilizando bastante informações que foram obtidas nos processos. Então, ela vai ser utilizada dentro da indústria 4.0. E também, ali já se fala em indústria 5.0, que é uma integração maior ainda, levada, por exemplo, à interação do ser humano com a atividade fabril. E ela busca não só fazer os produtos com mais precisão, qualidade, que a gente sabe que é sempre cobrado e de buscar isso, mas também vem do lado humano, né? Vem a melhoria de qualidade das pessoas, também a questão de melhoria do meio ambiente, né? Que é finito, então a gente precisa cuidar, senão amanhã vai faltar. Mas esse gráfico aqui, essa forma de apresentar, eu trouxe para vocês, talvez um pouco diferente, vou dizer assim, do que vocês geralmente veem. Eu trouxe aqui um espaçamento entre as mudanças de classificação da indústria, né? Percebam que na indústria de 1.0, 2 e 3.0 passaram-se aproximadamente 100 anos, vamos dizer assim. E aí entra agora a indústria 4.0, com um pouco mais de 40 anos, como uma nova revolução industrial. Ou seja, e já falamos agora em indústria 5.0, em menos de 13 anos de que se falou a primeira vez em indústria 4.0. Ou seja, o que acontece hoje em dia é uma velocidade muito mais rápida do que ocorria no passado. A evolução, a cada dia, ela ganha no tempo da evolução. Antes, coisas que demoravam anos e anos para se desenvolver, hoje se desenvolvem de uma forma muito rápida. O que é moderno hoje, amanhã não é mais. Então, assim, essa é uma situação que se vive hoje em dia, e vocês aqui presentes como futuros agentes de trabalho, né, na indústria, vão ter que lidar com isso aí. Todos que já estão e os que estão vindo têm que estar preparados para esse tempo. Então, o que se aprende hoje, não vou dizer ele é válido, é óbvio que ele é válido, mas ele tem que ser aperfeiçoado sempre. Então, nós passamos a ser também instrumentos de um aperfeiçoamento contínuo. Sempre foi, mas agora vai ser muito mais. Então, a gente sempre precisa estar se atualizando, sempre na crista da onda, porque, na verdade, a onda é um tsunami. A evolução é muito rápida, então você precisa estar ali sempre atualizado para poder trabalhar, discutir e ser um profissional de ponta e aplicar as tecnologias. Bom, definição de indústria 4.0. Já falei um pouco, né? Então, é essa quarta revolução industrial. E, assim, de forma simples, ela engloba tecnologias de automação com troca de dados, de informações, né? O que eles chamam de sistemas cyberfísicos, né? Palavra bastante bonita, mas eu vou dar uma desmistificada nela. Internet das coisas, computação na nuvem, né? E o foco
é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos. Quer dizer, nada muito diferente do que a gente sabe que é cobrado e que deve ser feito na atividade profissional. A indústria 4.0, ela traz algumas tecnologias que eles chamam de tecnologias habilitadoras, né? Tecnologias que vêm desde a fabricação customizada, vamos dizer assim, exemplificada aqui pela impressão 3D, também por sistemas de integração de redes, segurança de internet, de dados, realidade aumentada, computação em nuvem, robótica, internet industrial, big data, é um ponto bastante importante, e simulação de processos. Então, essas tecnologias, chamadas de tecnologias habilitadoras, são as tecnologias que, se aplicadas dentro de um processo, vai tornar aquela empresa, aquele processo, a sair de uma indústria 3.0 para uma indústria 4.0. Bom, qual que é a chave disso aí, pessoal? A chave disso aí, eu achei, quando eu estava fazendo a pesquisa para vir fazer a palestra para vocês aqui, eu achei esse slide aqui fantástico. O professor Juliano Heinz, e ele deixa, na minha opinião, bastante simples essa questão do sistema cyberfísico, né? Que não é o robô do Exterminador do Futuro, mas ele é, na verdade, o quê? A integração entre os sistemas que, vamos falar, existem na indústria 3.0, nós estamos falando de automação, aplicação de robôs, coleta de informações. Como assim? Por exemplo, você tem um processo de prensagem, de qualquer elemento que seja. Quando você desenvolver um equipamento, uma automação para fazer essa prensagem, por exemplo, com certeza você deve ter pensado em falar assim, qual é o valor, o resultado da força que eu usei para prensar? Ela foi muito? Ela foi pouca? Se ela foi muita, assim, além do especificado, vamos dizer assim, indica que a interferência estava muito alta. Se ela foi pouca, quer dizer, a força de prensagem foi pouca, indica que a interferência estava baixa, ou seja, você tinha mais folga entre os elementos. Pois bem, essa automação que estava vindo da indústria 3.0, ela juntou dados, e vem juntando dados ao longo do tempo. E toda automação busca de processo ter essa informação arquivada. Pois bem, com base nessa informação, a gente vai tendo uma junção de dados, o que a gente chama de Big Data, que seria um grande acúmulo de informações, de processos, de condições de trabalho. Por exemplo, essa pressão, que eu dei um exemplo, aconteceu em qual momento do dia? Qual era a temperatura ambiente que ela acontecia? E veja que todas essas informações vão juntando condições para que depois consiga fazer uma inteligência, vou chamar artificial, para analisar aquele banco, aqueles dados, e, consequentemente, essa análise, depois de feita, ela retorna para o sistema fabril. Então, é assim, você cria um processo, você tem uma automação, então essa parte de cima da esfera é como se fosse a indústria 3.0 ainda. E como que ela interage com a 4.0? A base é a tecnologia da informação, é a comunicação, que hoje é muito mais rápida do que anos atrás, né? Eu trouxe até uma informação aqui que é do ano passado, que 90% dos dados do mundo foram gerados nos últimos 3 anos. Então, assim, a quantidade de informações que se tem hoje guardadas de processos diversos, de sistemas, é uma quantidade tal que faz com que seja possível aplicar sistemas matemáticos de inteligência artificial. E inteligência artificial, eu também não sou expert em inteligência artificial,
mas nada mais é do que, de forma simplista também, você criar algoritmos matemáticos, que são fórmulas, para falar assim, olha, se você tiver com a temperatura alta, por exemplo, com a dimensão mais folgada, ou com isso ou com aquilo, é bem provável que você vai ter um problema. Então, assim, nem atua, separa o componente com aquele comportamento, com aquela dimensão, antes de fazer o processo. Então, assim, ele retorna, essa inteligência artificial retorna com a informação para o sistema físico e faz essa interação no processo. Então, assim, é como se ele se autogerenciasse com as informações que são dadas. Agregando também a questão da indústria 4.0, a gente tem o desenvolvimento de dispositivos que, no passado, eram mais, vamos dizer assim, de acesso mais complicado, né? Mais custosos também. Dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada, que também auxiliam nesse ciclo de informações. Porque antes, um projeto, você fazia lá no 2D, então você, assim, você tinha que abstrair muito para poder saber como que ele funciona e ter a noção. Hoje já não. Hoje são raros os projetos 2D, a maioria são já em 3D, e você consegue virtualizar isso e colocar para você observar o funcionamento com óculos virtual e fazer validações de funcionamento de forma virtual. E isso faz com que você consiga ganhar etapas, eliminar desperdícios, tempo de implementação e tudo mais. Bom, agora vamos para a pergunta-chave, né? Por que automatizar? Então, aqui, a junção de duas informações que eu trouxe para vocês já, que é a automação e a indústria 4.0. Né? Percebam, grafado ali em amarelo, as principais palavras trazidas desses dois sistemas. Tornar processos mais precisos, eficientes e rápidos. Isso na automação. E a indústria 4.0 não muda nada. O foco é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos. Então, são duas formas de falar a mesma coisa. Então, o benefício da junção é o acréscimo do uso de tecnologias para você ganhar e fazer isso de uma forma melhor ainda. Aqui eu trouxe uma lista desses benefícios, então, sempre, né, a nossa busca incessante de produtividade, eficiência, produzir sempre mais com menos recursos, né? E quando a gente fala de recursos, não só recursos, vamos dizer assim, materiais, né? Mas recursos do meio ambiente, que na verdade são os materiais, né? Sejam eles o ferro de algum processo de fabricação, seja o cobre, seja qualquer matéria-prima, energia que a gente venha a utilizar e precisamos fazer isso com mais eficiência, usando cada vez menos. Competitividade, né, de produtos ou serviços, né? Buscar mais qualidade, sempre um menor tempo de entrega, que todos nós queremos, e um menor preço. Segurança também, muito importante, segurança de processos e produtos e de pessoas. Flexibilização, que é uma palavra que hoje em dia é fundamental. Todos nós queremos sempre um produto customizado. A gente não quer, vamos falar assim, ser igual, a gente quer ser diferente, quer tornar diferente, e esse desejo nosso, ele passa para a indústria. Então, a indústria também tem que se tornar bastante flexível. O uso da indústria 4.0, dessa interação, dessa troca de informações, também traz alguns benefícios, como o gerenciamento remoto de trabalho. Você pode, em casa, estar olhando um processo de fabricação, você pode, de forma, vamos dizer assim, virtual, checar funcionamento, sensorizações de objeto, coisa que no passado seria muito difícil, ou, vamos dizer assim, financeiramente complicado de ser instalado. Hoje não, as tecnologias que tem
consegue fazer isso facilmente. E também o auxílio na tomada de decisão. Porque o que acontece? Com essa gama de informações que existem, aquele banco de dados, toda aquela consolidação, ela te dá indícios do que vai acontecer. Ou te dá ferramentas para entender o que vai acontecer. E isso te auxilia na tomada de decisão. Então, assim, toda essa integração visa essa condição aí. Bom, e tem aquela pirâmide, também vocês devem ter sabendo bastante sobre, né? Que é a pirâmide da eficiência ali, né? Da produtividade. Você sempre produzir com menos recursos, quer dizer, um custo, um mais rápido tempo, mas você nunca pode deixar de observar sobre a qualidade, né? Que é a precisão, no caso de vocês, como eu disse, vocês estão bastante aptos como mecânicos, né, de precisão, tecnólogos, sabem do que a gente está falando. Sabem o que é um centésimo e esse tipo de coisa. Então, assim, um centésimo de milímetro, né, que é muito pequeno, então, tenho certeza que vocês têm a noção do que é isso. Bom, mas tudo isso aqui, pessoal, que a gente está falando, tem um ponto-chave que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Alguém percebeu que está faltando alguma coisa aqui, alguma informação? Alguém quer dar um chute? Sim? Não? Calma, calma. Um de cada vez. Então, vamos lá. Tudo isso, pessoal, a gente sempre tem que pensar em vocês como futuros, vamos dizer assim, agentes de transformação, trabalhadores na indústria ou de qualquer atividade, tem que pensar no retorno financeiro. Sempre vocês precisam pensar no retorno financeiro. Então, tem colegas que estudou junto comigo, e às vezes fala assim, nossa, que a minha empresa é de menor porte, isso e aquilo, e não tem condições de fazer uma determinada automação, tudo mais, né? Só que, assim, o que precisa ser visto é a necessidade daquilo, é como fazer. Às vezes, você não precisa de um robô, às vezes você precisa de um meio termo. Chega até um determinado ponto. Você já melhora a sua qualidade, a produtividade, e já atinge índices compatíveis e melhores do que você estava atingindo anteriormente. Então, assim, pensar que automatizar é colocar robô em tudo e resolvemos o problema, não é assim que funciona. Automatizar precisa ter a avaliação financeira daquele investimento, né? Daquele processo. Beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, agora eu vou trazer alguns exemplos de aplicação dessa automação, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de automação, eu vou dizer assim, dentro do processo de usinagem. Porque a automação, você não pode se prender somente a falar assim, você tinha um homem ali e, eventualmente, você tirou um homem e colocou um robô. Isso é uma automação. Mas a automação também é tudo que você cria de forma, vamos falar assim, a checar ou fazer uma atividade que o homem não precisa mais fazer. Ou até mesmo que o homem não é tão capaz em fazer, né? Então, você conseguindo automatizar aquelas atividades, você faz isso de uma forma mais eficiente, precisa, igual a gente estava comentando lá. Então, eu trouxe alguns exemplos vamos falar assim, de alguma parte de automação. Esse aqui primeiro é um exemplo de automação dentro do processo de usinagem, aqui só para poder exemplificar a imagem, para que todos saibam do que estamos falando, né? Aqui a gente tem uma imagem de um dispositivo de fixação, que aqui ele está, vamos falar assim, concebido a estar dentro de um centro de usinagem, e essa peça aqui no meio é um bloco de motor, tá? Um bloco de motor de caminhão. Então, o que acontece? Esse tipo de peça são peças muito, muito precisas, né? E o que acontece também é que essas peças, elas têm muitos furos, muitos espaços, ou seja, não é uma peça totalmente rígida, ela tem uma certa deformação.
Então, assim, a forma de prender, a forma de você fazer o processo de fabricação é muito importante ser muito bem determinado para que no final você atinja as tolerâncias exigidas, né? Para a gente transformar um pouco tolerância e precisão, transformar no nosso mundo, para vocês terem uma noção, existem dimensões, por exemplo, que aqui dá para vocês verem que é um furo, que é o furo onde fica o virabrequim, que mexe as bielas do motor, e aqui a gente tem a face de combustão, é onde fica o cabeçote. A tolerância desse furo para essa face, ela gira em torno do diâmetro de um fio de cabelo. Então, assim, para que a gente tenha uma noção de qual é a tolerância de um produto de funcionamento como um motor. Essa é uma tolerância. E essa é a maior desse produto. As outras são metade de um fio de cabelo, um terço de um fio de cabelo. Então, assim, esse é o nível de precisão que se tem na indústria de fabricação, no caso aqui de motores. Então, aqui é um exemplo do que? Existe um apalpador de medição, que é uma ferramenta que consegue medir, ou seja, um sensor, e ele faz a medição de pontos daquela peça, e depois que ele faz a medição, ele constrói a geometria de fabricação, quer dizer, ele fala assim, ó, de acordo com a posição A e B, a posição C vai ser aqui. E só depois disso, ele faz a usinagem daquele processo. Ou seja, antes de fabricar, ele mede a posição, ele se localiza e faz aquele processo. Então, assim, eu acho que vocês devem, não sei se vocês conhecem a ferramenta, provavelmente sim, mas essa é uma ferramenta que eu diria para vocês que é parecido com uma tridimensional. A tridimensional de medição de peças, ela tem, de certa forma, a mesma função, só que aqui a gente trouxe o cabeçote tridimensional para dentro de um centro de usinagem. E ele que faz a medição e usina a peça conforme a medição que ele adquiriu. Então, essa é uma automação. Porque se não fosse feito por essa ferramenta, um homem, uma pessoa, precisaria saber qual é a posição daquele furo, qual é o ponto zero, né, que vocês provavelmente sabem o que eu estou falando, que é o ponto de referência para a usinagem das faces. O cara teria provavelmente fazer contas para saber quanto precisava tirar de sobremetal e tudo mais, para deixar tudo dentro da dimensão que eu expliquei para vocês aqui, que é a espessura de um fio de cabelo. Ok? Bom, outro exemplo de automação na usinagem aqui é controle de assento. Está meio lento aqui o ponto. Vamos aí, pessoal. Então, a peça é posicionada no dispositivo. O dispositivo é o mesmo daquela outra imagem em 3D. Porém, percebam que a peça não ficou bem assentada, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Existe um mecanismo por dentro do dispositivo que injeta ar, que esse ar é direcionado a pontos aqui, e esses pontos deveriam ser vedados pelo assento da peça sobre eles. Como isso não ocorreu de forma adequada, então acontece o vazamento de ar por esse ponto. O fluxo do ar é maior. E aí existe o quê? Um sensor de medição desse fluxo, da pressão daquele ar ali, e dependendo daquele valor do fluxo, a peça é rejeitada no processo. Então, você considera que a peça não assentou no dispositivo. Então, é preciso tomar alguma ação. Por que ela não assentou? Aí podem ser vários motivos. Pode ser mal posicionada, pode ter caído um pedaço de alguma coisa ali que está interferindo no assento perfeito da peça. Mas o ponto é que se uma peça for usinada fora da posição, aquele fio de cabelo já vai embora. Então, assim, tudo isso precisa estar perfeitamente localizado. E isso também é uma automação. Para vocês verem ali, a quantidade o valor
do erro permitido desse assento. Nós estamos falando de 30 microns. 30 microns é meio cabelo. Então, assim, é muito pequeno. Então, quer dizer, a gente precisa controlar esse processo. Se não tiver esse sistema, como é que a gente faz para controlar isso aí? Ah, o cara tem que ver se assentou, tem que ver se passa a luz entre o ponto de apoio e a peça, tem que pegar uma lâmina de folga e checar. Sim, ele tem que usar de vários artifícios e recursos, ou seja, mais atuação do homem para poder fazer algo que a gente consegue automatizar. Bom, controle de aperto. No mesmo exemplo, o mesmo dispositivo. Agora a gente vai montar a peça novamente. Só que agora ela está perfeitamente assentada. Ou seja, no teste do ar ela passou. Agora a gente vai começar e pode seguir ao processo de usinagem. Então, aqui existe uma outra, vamos falar, automação, que seria na relação de a força de usinagem e de fixação dessa peça no dispositivo. Então, aqui a primeira força demonstrada como exemplo é de 60 bar, e aí a gente, com essa pressão, com essa força, a gente consegue fazer uma usinagem de desbaste. Até mesmo porque, se fosse tirar pouco material, se a força fosse menor, era capaz da peça soltar ou coisa do tipo. Pois bem, depois que a peça passa com o processo de desbaste, o dispositivo automaticamente diminui a pressão. E aí ele mexe na tensão da peça, ele tem uma nova relaxamento, só que agora a fresa de acabamento vai tirar pouco material. Então, quer dizer, o esforço vai ser menor e, consequentemente, você vai ter uma geometria da peça mais perfeita, não tão deformada. Então, isso também faz parte, é uma automação dentro do processo de usinagem que poderia ser feita manualmente. Ah, como assim? O operador poderia usar um torquímetro, apertar uma peça de um determinado valor, torque mais alto, fazer a usinagem, e dado o momento do acabamento daquele processo, a máquina, o CNC, que vocês conhecem, pode parar automaticamente e ele fazer o alívio daquela pressão. E aí, depois que ele faz o alívio, ele volta a fazer a usinagem do acabamento. Só que esse método aqui é um método, vamos falar assim, automatizado desse processo. Opa. Aqui a gente tem um vídeo para exemplificar isso aí, tá? Do lado esquerdo, tem o operador aqui montando um bloco de motor também, como exemplo, num dispositivo de fixação manual. Perceba que ele usa ferramentas, torquímetros, segue uma sequência de operação, de montagem, muito importante, porque, como eu disse para vocês, aparentemente é uma peça robusta, mas ela deforma muito fácil, porque ela tem muitas cavidades, é uma peça funcional. Depois ele faz a verificação do assento e acaba o processo em 2 minutos e meio. Tem que seguir essa sequência, utilização de torquímetros, e aqui estão as informações. E ali, o mesmo processo, porém colocando também um bloco de motor, agora num dispositivo automático. Ele apertou o botão e toda aquela sequência de operação, quem fez de forma automatizada foi a máquina. Então, o que aconteceu? Ele não precisa checar nada daquelas, usar as ferramentas, fazer a sequência, quem fez isso foi todo o processo automático. Tá, legal. Agora, com todos vocês aqui já experts em automação, indústria 4.0, qual que é o melhor processo? Processo automatizado ou processo manual? Automatizado, né? Legal. E esse processo aqui, então, não funciona, é isso? Ah, funciona. Depende do quê? Depende do operador. Tá, mas e se você tem um bom operador? E se ele for bem treinado? E se seus recursos de verificação? E se forem bons? Se você não tem o problema gerado por uma falha, por exemplo, operacional nesse processo, indica que seu operador trabalha muito bem. Porque você vai automatizar. Aqui não é um ponto crítico no seu processo. Então,
Tudo que eu venho mostrando para vocês aqui é assim, as ações de automatizar ou não, ela não depende só do processo ser, é bonito, é mais fácil, é mais cômodo, não. Ele precisa ter uma relação de custo-benefício. Ele precisa se pagar. Ele precisa estar apto. Agora, se você tem problemas com essa operação, se você... Aí não, é uma coisa diferente. Mas vocês perceberam que demorou 2 minutos e meio para ele trabalhar. Aqui foi mais rápido porque estava agilizado 4 vezes. Mas no final, ele checou com uma lâmina de folga, se a peça estava bem posicionada. Então, assim, ele faz um autocontrole do processo que ele faz. Mas é o homem que fez, ele pode errar? Sim, pode errar. Mas o ponto isso é um problema hoje nas empresas que vocês vão trabalhar, por exemplo, no processo que você vai atuar. Se não for problema, pessoal, parte onde tem problema. Porque onde tem problema, onde precisa de uma solução, talvez não seja aqui. Talvez seja. E se for, talvez você não precisa tornar ele 100% hidráulico, pode ser um meio termo, alguma coisa nesse sentido aí. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Estão todos ali, né? Depende do custo, como eu disse. Processo de automação, agora aqui não na usinagem, né? Aqui eu trouxe também um outro exemplo de motor, não sei porquê. Tudo que eu vou falar aqui, a maioria está falando de motor, né? Bom, mas vamos lá. Aqui também é um bloco de motor, aqui do lado esquerdo. E vocês conseguem ver uma pecinha aqui, que é um plug, né? Então, esse aqui são selos que a gente prensa nessas cavidades aqui. Essas cavidades existem geralmente porque a peça, como eu disse para vocês, são todas furadas, né? Elas têm espaços para passar água, óleo. Então, ela tem cavidades. Essas cavidades, boa parte delas, grande maioria é feita na fundição e precisa de alívios e saídas das ferramentas de fundição para poder permitir fazer o produto. E depois a gente precisa vedar com esses selos aqui. Pois bem, esses selos aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos automatizar o processo? Nós vamos prensar tudo isso aqui na mão? Ou a gente vai fazer um sistema semiautomático? Que processo que a gente faz no caso dessa prensagem de selos aí? Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Opa! Aqui do lado vocês estão vendo aqui uma aplicação de cola. Aqui deu para ver um cordãozinho de cola ali. E depois ele tem uma ferramenta de prensagem, uma punção pneumática, que faz a prensagem. E perceba ali que quem está segurando essas ferramentas é o homem. Ou seja, então não está automatizado? Ele está semi-automatizado, poderia dizer assim. Ele não estaria automatizado se o cara pegasse um martelo, igual está ali, uma ferramenta, passasse cola com um pincel, aí não estaria automatizado. Agora, por que não partir, então, para o robô, que faz tudo automatizado? Novamente, pessoal, essa é uma decisão e uma informação que depende das condições e dos aspectos desse processo da empresa que vocês vão trabalhar. Essas condições, aqui embaixo eu coloquei um vídeo, vamos ver se ele vai passar aqui, desse sistema de passar cola, para ficar mais exemplificado. Esse é um sistema da Loctite, é um hot spray. Ele injeta a cola e através de um copinho que gira, ele passa a cola de forma uniforme em todo o diâmetro, né? Vamos lá. Porque é o seguinte, você passar a cola na mão ali com o pincel, como está sugerido, tentem imaginar vocês como seria esse processo, né? O cara chega ali, ele passou em cima, é igual a gente pintar a casa, né? Passou para ali em cima, passou do lado. Então, assim, essa ferramenta, eu diria para você que é a ferramenta fundamental dentro desse processo de automação. Se você não tiver essa ferramenta, não é que você vai fazer peça ruim, mas a sua chance de fazer peça ruim é muito, muito grande. Bom, então assim, pessoal, o resumo dessa parte aqui, automatizar, não automatizar, aqui, está ligado com o quê? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Risco de qualidade, interno e externo.
O que você faz? Você consegue pegar dentro de casa ou só vai pegar no cliente? Risco ergonômico, o cara fazendo a mão ali, martelando, pode martelar o dedo, mas com a ferramenta de funcionar, já não tem esse problema. Custo operacional, mão de obra e tempo. Experiência no processo. Como eu disse, né, o operador lá no processo de usinagem, seguindo a sequência e tudo mais, ele tinha uma expertise para aquilo. Foi treinado para aquilo e ele faz, ele executa bem. Ou seja, o processo foi bem concebido. Não é a prova de falhas, mas ele foi bem concebido. E por último aqui, um ponto importante que é o benchmarking. Tudo que a gente faz, geralmente a gente vamos falar assim, tem concorrência e tudo mais. E existe como é feito fora, né? Como o meu concorrente faz? Como geralmente isso aqui é feito? Então, esse benchmark é importante para você saber se você não está muito aquém ou além do que é feito fora. Isso também faz parte da análise que vocês têm que fazer quando forem trabalhar. Próximo. Bom, aqui é um exemplo de automação aí total de uma linha de usinagem. Seria fazer todo o processo de fabricação através de um sistema de carga e descarga automática. Então, a peça vai automaticamente passando entre as operações e executando as atividades de usinagem. Aqui é um exemplo de uma linha de usinagem, de uma peça de 311 quilos, depois de usinada passa a 260. É um bloco de motor também, aplicado em caminhões ali, né? Aqui, deixa eu ver se tem um videozinho dessa linha. Acho que esse videozinho vai mostrar um pouco dos aspectos e automação que existe dentro dessa linha de usinagem. Estão vendo o vídeo aí, né? Legal. Aí mostra um pouquinho do MWM, onde essa linha está instalada. E aquela carga e descarga que nos dois vídeos que nós vimos era feito pelo operador, aqui já é feita de forma automática. Carrega dentro da máquina. Existem processos diversos, no caso aí é um processo de separação da tampa do macal do bloco, do motor. Existe processo de leak test, que é verificar se a peça está estanque, né? Processos automáticos também, em que existe um sensor de estanqueidade para isso. Processos de limpeza, essa é aquela ferramenta lá que a gente mostrou. Processos de lavação, que é a questão de sujidade também da peça, super importante. Dimensões hoje que a gente fala na ordem de, como eu falei para vocês, menos do que um fio de cabelo, tudo é importante, inclusive o grau de sujidade. Ali tem exemplos de tecnologias, de controle de quebra, todos são pontos de controle de temperatura, quando a gente fala também de processos de fabricação. E depois também, lógico, né, medição final do produto, medição em processo. Aqui tem um exemplo também de uma automação de verificação do torque durante a usinagem da ferramenta, né? Então, quanto mais, quando ela passa por espaços, ela dá um valor diferente. Aqui é um exemplo de automação de aplicação do selo, que eu dei o exemplo lá para vocês, né? Então, todo o controle de qualidade e medição da peça dentro do processo. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Aqui é um exemplo também de automação do processo de limpeza, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem um robô lavando a peça, né, com o objetivo de deixá-la limpa, pensando em grau de sujidade, isso também para vocês terem uma noção. A gente fala de uma peça, um bloco de motor hoje, na ordem de 8, 16 miligramas. Então, assim, muito menos do que 1 grama. Então, assim, o nível de sujidade de uma peça precisa como um bloco é nessa ordem. Bom, para toda essa tecnologia, toda essa interação, a gente precisa ter todas aquelas tecnologias habilitadoras, né? Desenvolvimento de processos, virtualização. Então, aqui tem exemplos de virtualização de linhas, né? Feitas todas em 3D e depois a gente coloca para funcionar e muda o layout conforme
o que foi projetado. Então, assim, a quantidade de retrabalhos e, consequentemente, gastos adicionais reduz substancialmente. Aqui, exemplos de simulação de usinagem também, né, que vocês provavelmente conhecem, que é a parte de simular o processo antes de fabricar. Ou seja, você, na hora de fazer o seu tryout, você evita quebrar uma ferramenta e tudo que fala de quebra, desperdício, é gasto adicional. Então, se você consegue fazer isso de forma virtual, é muito melhor para você ganhar esse tempo aí. Aqui tem um exemplo também de uma outra, vamos falar assim, automação, em que ela foi aplicada também com o uso da indústria 4.0, que é a definição da quantidade de AGVs, que são veículos autônomos que fazem carga e descarga de produtos ou peças e tudo mais. Então, nós precisávamos ter veículos autônomos para fazer movimentação de motores dentro da fábrica, e a dúvida era se quantos veículos nós precisávamos, né? Então, a princípio, o cálculo era 3, para ficar seguro. Não, eu preciso de 3. Só que, de novo, né? A gente não pode ficar seguro, a gente precisa ter certeza que... Ah, não, mas não pode ser 1, não pode ser 2. Então, foi o quê? Foi criado um processo dentro de um software para calcular a rota, simular o funcionamento da rota, e a partir da simulação, você verificar quantos precisam. E a conclusão que a gente chegou é que precisava de... se colocássemos 2 da forma que estava sendo solicitada, não era possível atingir a capacidade necessária. Então, eu falei assim, tá vendo? Precisa de 3 mesmo. Só que quando você monta a simulação, você consegue abstrair e pensar de formas diferentes. Então, pensou-se em criar uma rota de auxílio de um AGV ao outro. Como eles são robôs autônomos, ele não precisa fazer uma coisa só. Um robô estava mais folgado que o outro, a gente mandou o que estava mais folgado ajudar o outro. E essa mudança de rota fez com que a gente colocasse para funcionar apenas 2 AGVs. Então, quer dizer, é a utilização da ferramenta no auxílio da implementação de uma automação. Ferramenta da indústria 4.0. Aqui também um outro exemplo, né, de virtualização. E esse equipamento é um equipamento de cold test, verifica o funcionamento do motor de forma sem queimar combustível, né? Ele verifica. Então, aqui perceba também que a gente, antes de colocar para funcionar, foi virtualizado não só a sequência de processo, mas a sequência da atuação do homem, para saber quanto tempo ele gastou para colocar as coisas, o motor, para deixar pronto o de teste, quantas pessoas eu preciso, se aquela pessoa está sobrecarregada ou não. Tudo isso dá para ver hoje com ferramentas de simulação. Vamos lá. Bom, aqui é um pouquinho do nosso Digital Lab, que a gente tem instalado já há alguns anos na NWM, que é uma sala de realidade virtual e aumentada, em que a gente consegue simular alterações de layout com o nosso óculos virtual. A gente consegue fazer plant tour de processos de fabricação que nem existem ainda. A gente convida, às vezes, o cliente um potencial cliente, para assim, não, vem ver sua linha aqui. A gente não fez ainda, mas ela já está pronta no ambiente 3D. Então, o cara entra lá dentro, vê, se ele vê alguma coisa que ele não gosta, ele já reclama antes mesmo, eu vou falar assim, até de comprar alguma coisa. Só na parte da conversa, a gente já consegue antever isso aí. Tanto da forma virtual, como realidade aumentada também, tudo isso aí. Deixa eu ver o que mais. Está acabando, pessoal. Bom, aqui é o seguinte, se chegou até agora, vocês entenderam o que é automação do 4.0? Não? Sim, mais ou menos? Tá, mas para ajudar, eu trouxe um slide aqui para tentar dar uma sintetizada em tudo que a gente falou até agora. Então, assim, por que automatizar? É para eliminar isso aqui, gente. É para eliminar tudo isso aqui. Trabalhos repetitivos,
trabalhos monótonos, trabalhos que eu acho que deve ter pessoas dentro do metrô rasgando o ticket, não é possível, né? Trabalhos que o cara não aguenta mais por essas caixas, aqui põe de qualquer jeito. Então, assim, esse outro trabalho aqui, né? Imagina uma esteira dessa pegar no cabelo da moça aqui, da mulher aqui. Então, assim, resumindo tudo que a gente viu hoje aqui, evitar o gasto de dinheiro desnecessário e evitando esses processos que não são, vamos dizer assim, bons processos de fabricação, boas maneiras de trabalhar. Beleza? Está sintetizado? Acho que agora ficou a mensagem agora. Podia ter começado com esse, durava 5 minutos e acho que já não precisava mais nada, né? Beleza? Bom, agora chegou a hora do nosso sorteio, né? Nosso sorteio do equipamento. Bom, antes do sorteio, alguém tem alguma pergunta? Tudo bem que já passou um pouquinho do horário aí, mas tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim? Não? Os meus colegas têm alguns... Opa, pois não? Pode falar, eu repito aqui. A gente, quando a gente está começando nossa carreira profissional, a gente está buscando, no caso do Senai, como nosso primeiro passo, ou alguns já complementando, o que a gente precisa buscar depois daqui para estar entrando numa área dessa? Excelente pergunta, né? Ele perguntou se o Senai, como primeiro passo, que mais passos ele precisa dar além do Senai? Eu digo para você o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que aí cada um sabe onde o calo aperta, mas assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então, assim, todos vocês estão aqui, estão com vontade de ir embora para casa, tudo, mas tem alguns talvez que ficaram felizes porque o trabalho que era para entregar hoje, por causa da palestra, foi adiado. Isso aí eu ficava feliz quando acontecia comigo, né? Então, com vocês deve ser a mesma coisa. Mas, assim, o afinco de vocês, não só pelo fato de estar aqui, porque isso já demonstra um compromisso, mas o que você faz um pouco mais, né? Você presta atenção no que é falado? Sabe aquele exercício que às vezes o professor fala assim, olha, quem quiser, faz esse aqui a mais. Aí você fala, eu não aguento fazer nem o que ele pediu que era normal, imagina um a mais. Então é assim, esse um pouco mais que você dá todo dia é o que vai te tornar um profissional diferente. Porque o que todo mundo faz igual, vai ficar igual. Então a sua diferença é que vai buscar. E aí, assim, o que fazer a mais? Eu diria que o que fazer a mais, eu não coloco em cursos nem em escolas, eu coloco dentro de você mesmo. O que você sempre busca mais de informação para você é o mais importante. Agora, se você perguntou se o Senai é uma baita início, na minha opinião, sim. Eu desconheço outra escola que tenha o nível que tem o Senai em relação a recursos, e assim oportunidades que traz para todos nós aqui. Então está dentro de você. O que buscar está dentro de você. Quanto mais você quiser, mais você vai evoluir. Inclusive hoje eu penso até que a informação que no passado era uma informação, geralmente a gente pagava muito caro por informação, né? E era muito difícil de buscar, né? Difícil de buscar porque os meios eletrônicos eram mais restritos. Então, era biblioteca, esse tipo de coisa. E caro porque os cursos geralmente eram mais caros. Hoje, não. Hoje, você pode ver que os cursos são mais baratos, mais acessíveis, e tem várias informações e cursos que são gratuitos na internet. Então, depende do quê? De você ir buscar e procurar e fazer por si só. E eu tenho certeza que aí você vai decolar. Então, não depende da escola, depende de você. Para você evoluir, depende somente de você, de cada um de vocês, obviamente. Beleza? Mais alguma pergunta? Vamos para o sorteio? Esse sorteio acho que poucos entenderão, né? O sorteio antes era assim, né, gente? Era carta. Quando pegava a branquinha e você mandou a marrom, você já começava a chutar, né? Você não pegou a minha, né? Mas o sorteio, pessoal, a gente vai fazer por aquele aplicativo lá, hein? Vou passar agora. Todos lembram do aplicativo? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma relembrada.
Apresentação. Opa. Ó, de novo aqui, só para quem saiu, mas já deve estar ativo aí. Eu vou dar um ok aqui e a gente vai passar para o sorteio. Se não tiver mais ninguém nenhuma pergunta. Bom, tem uma pergunta aqui no chat. Pois não, no chat. Como a integração de inteligência artificial está sendo utilizada para otimizar processos de automação em empresas atualmente? Como a inteligência artificial está sendo utilizada? Como a integração da inteligência artificial está sendo utilizada para otimizar processos de automação Atualmente. Tá. Ó, essa é uma excelente pergunta, tá? Também, para responder rápido aqui, para não tomar muito tempo, eu diria o seguinte: aquela indústria 3.0 que gerou um banco de dados muito grande, e eu estou falando isso de um exemplo dentro da própria MWM, tá? A empresa que eu trabalho. O que acontece? Aquele processo de automação que a gente criou, aquela linha automatizada, ela não é de hoje, não, ela é de 2008. Então, já tem mais de 10 anos de trabalho. Só que ela gera uma quantidade de informações muito grande. Quer dizer, ela tem um banco de dados muito grande. No começo, antes da gente implementar a linha, a gente imaginava assim, não, a gente vai dar todas as informações para o manutentor, para o operador, para o técnico consultar. Só que, gente, é muita informação. A quantidade de dados é gigantesca. É humanamente impossível, o cara fazer uma análise. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje a gente está usando o nosso banco de dados, criando algoritmos para que a gente consiga fazer novas linhas ou melhorar essas próprias linhas com o auxílio das informações que nós obtivemos durante esses vários anos de produção. Então, o que eu diria assim, como exemplo prático da empresa que eu trabalho, é a utilização de banco de dados de informações que nós coletamos durante anos para aprimoramento de novas e das linhas existentes. Pois não? Palestra, de país em palestra, foi só o Brasil, né? Por enquanto. Mas, quando você falou de palestra, eu lembrei de uma viagem que eu fiz na China, para fazer o produto da MWM na China, né? E na época, lá, eu me senti um pouco como palestrante, mas, assim, lá foi de uma forma a mostrar a forma de produzir o nosso produto. Então, quando eu cheguei lá, obviamente, me apresentei tudo e disse assim, pessoal, a minha função aqui não é ensinar nada, é aprender com vocês, e eles têm muita informação. Todo lugar que você vai tem muita informação, se você está apto a ouvir, né? Então, assim, é aprender com vocês, porém, existem peculiaridades no meu produto, coisas que eu fiz errado no meu produto no passado, e eu não quero que você repita elas. Você pode fazer coisas novas erradas, mas as erradas que eu já fiz, não. Aí o pessoal ficou super feliz, a gente teve uma semana de discussão técnica bastante legal. E foi nesse intuito, eu fui mostrando as operações, o que deveria ser feito. Então, assim, não foi uma palestra em si, foi uma troca de informações, mas eu lembrei desse evento quando você falou de palestras fora do país. Mais uma? Chega? Sorteio, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá. Vocês já estão colocando nome aí? Já, né? Estou vendo que está enchendo de nome aí, pessoal. É isso aí. Quem não tiver com o nome aqui não vai ser sorteado, hein? Vamos lá. O sorteio iniciará em breve. É isso, né? Atenção. É assim, como eu só estou vendo, aí vocês podem falar assim, vai ter marmelada, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o botão aqui de sortear e é um centro de usinagem mesmo, tá, pessoal? Ele funciona tudo, ele tem movimentos, então pode ser um começo de vocês fazerem uma carreira utilizando esse centro de usinagem, né? Deixa eu mostrar ele aqui, né? Enquanto a gente vai fazer o sorteio, tem um pequeno videozinho dele. Bom, esse é o centro de usinagem, gente. É uma miniatura, né? Mas foi feita com bastante carinho, né? Então, vamos sorteá-lo. Vou sortear aqui
Eu vou mostrar aqui na telinha do vídeo aqui o nome do ganhador, tá? Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Quem ganhou foi João Macluf. Ah, não. Bom, Dá para fazer um novo sorteio? eu vou ver se dá para fazer um novo sorteio. Mas eu me comprometo a fazer uma para você, de presente. Mas eu vou fazer um novo sorteio. O pessoal achou que é marmelada, hein? Mas vamos ver. Bem seguro, João Matheus. Eu acho que eu não consigo fazer um novo sorteio aqui, hein? Só se Então faz fazer. uma pergunta para o pessoal, ver quem responde. Boa, sobre a palestra aí, faz uma pergunta que responder nada. Aí todo mundo, bom, todo mundo vai querer responder, né? Tem alguém que se chama João, hein? É uma boa. É uma boa. Tem alguém que chama João? Vamos dar. Eu? Vai ter que ser checado via RG, pessoal. Então, quantos Joãos a gente tem? Um só? É um só, pessoal. Não, você está levantando aqui, que João você é? Só você, João? Só tem um João mesmo? Então o João ganhou. Parabéns, João. Legal. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que alguns dormiram, outros não, mas faz parte do processo. Agradeço a ESB pelo convite e fico à disposição de vocês aí para qualquer coisa, tá? O objetivo aí é ajudar vocês no crescimento profissional aí, beleza? Abraço, muito obrigado a todos. A gente vai entregar para o Dorval aqui um certificado de palestrante da ESB. Dorval, muito obrigado. Ó, eu acho que de tudo que teve nessa apresentação de hoje, nessa palestra, uma coisa que eu acho que todo mundo tem que levar para casa, uma coisa que se chama aprendizagem contínua. Vocês nunca vão parar de estudar se vocês quiserem sempre crescer. Obrigado a todos pela participação. Boa noite.